irmãos, estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Jó, Bíblia Sagrada. Jó no capítulo 2, a partir do versículo 1, que fala da segunda prova de Jó, né? Que a primeira a gente também já sabe, né? Que foi Jó que perdeu seus filhos e a sua riqueza, mas eu quero falar aqui sobre a segunda prova de Jó, né? Que fala no capítulo 2, a partir do versículo 1, que está escrito assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, ou seja, o seu caráter, né? Embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivos, né? Então, irmãos, aqui Deus falou que Satanás estava incitando a Deus a destruir Jó sem motivos, né? Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida, mas estenda a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Versículo 6. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Abençoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Amém, irmãos? Palavra muito forte, né? Muito conhecida aqui no livro de Jó, né? E eu estava lendo aqui essa passagem aqui e me perguntei a Deus: Senhor, por que Jó sofreu tanto, né, sozinho? Porque a tua palavra diz que o homem se unirá à sua mulher e se torna uma só carne. Então, se ele estava sofrendo, como é uma só carne, era para ela estar sofrendo também, né? E Deus falou no meu coração: quem disse que ela não sofreu? Quem foi que disse isso para você? Aí Deus falou mais ainda no meu coração: aqui na terra, qual é uma das maiores dores de uma mulher, de uma mãe? Aí eu: eita Jesus, é forte. Aí Deus falou no meu coração: é perder um filho, né? E ela não perdeu só um filho, ela perdeu 10 filhos, né? Que é o que fala aqui no capítulo 1, né? A partir do versículo 13, né? Que Jó perdeu toda a sua riqueza e todos os seus filhos, né? Então, aqui a Bíblia não cita do sofrimento da mulher de Jó, né? Mas Deus falou no meu coração: ela sofreu e sofreu e muito, né? Não vou dizer tanto que nem Jó, mas ela sofreu muito, né? Porque ela não perdeu só um, ela perdeu 10, né?
perder um filho, né? E perder 10, né? Além de ter perdido 10, ainda perdeu a riqueza, que era do marido, mas era dela também, porque se torna uma só carne. Então a dor que Jó estava sentindo, a esposa também estava sentindo, mesmo que a Bíblia aqui não cita, né? A dor que ele sentiu, ela também sentiu, né? Porque ela era mãe dos filhos de Jó, né? E eu me perguntei para Deus: Senhor, mas a Bíblia diz aqui, né, que ela manda Jó amaldiçoar Deus e morrer. E por que ela mesmo não fez isso? Se ela também estava sofrendo, perdeu os 10 filhos, né? Sofreu com a perda da riqueza também, né? Sofreu com a doença de Jó, né? Com os tumores que ele tinha, os malignos, né? Aqui diz na Bíblia. Porque ela mesmo não amaldiçoou a Deus. Aí Deus me respondeu: porque ela estava sendo influenciada pelo inimigo. Porque se ela me amaldiçoasse, nada iria acontecer, porque a minha aliança era com Jó, não com ela. Então o inimigo usou a boca dela para dizer: amaldiçoa-se teu Deus e morre, né? Então, através da boca dela, Satanás queria envergonhar Deus, porque aqui no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: mas estende a tua mão, aqui era Satanás falando, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra a tua face. Eita Jesus! Então Satanás queria que Jó blasfemasse, que Jó amaldiçoasse a Deus, né? Para depois, conjecturando aqui nas minhas palavras, dizendo: tá aí, tu disse que era um homem reto, temente a Deus, né? Tinha integridade, né? Tá aí, tu dizia que ele era um homem reto, que se desviava do mal. Tá aí, blasfemou contra ti. Eu não te disse? Toca nele para ver se ele não blasfema contra ti. Então, irmãos, a mulher de Jó, ela sofreu muito também, porque ela perdeu os filhos e ainda foi usada pelo inimigo para Jó amaldiçoar a Deus, né? Ela foi usada pelo inimigo. Mas aqui diz aqui que o Jó fala que ela agiu como uma doida, né? Aqui ó, no versículo 10, mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Ou seja, doida, o significado de doida é uma pessoa que não tem discernimento. Então ela não estava sem discernimento, mas Jó tinha um discernimento. Jó discerniu realmente que aquela palavra não vinha de Deus, vinha da boca dela, mas é incitada pelo diabo, né? Você age como uma doida, né? Aí, continuando, temos recebido de Deus o bem, porque não recebemos também o mal, né? Então, irmãos, a mulher de Jó sofreu muito também, mesmo tendo blasfemado contra Deus, mas sendo usada pelo inimigo, né? Que ela fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí aqui no capítulo 1, no versículo 21, Jó diz assim: e nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Que palavra forte, né? Que palavra linda, né? Então, irmãos, mesmo na dificuldade, na tribulação, né? A gente não venha blasfemar contra Deus, né? A gente não venha, como é que se diz, colocar Deus na parede. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Não venha, meu irmão, não venha. Tenhamos fé igual a fé de Jó, né? A paciência igual a paciência de Jó, né?
Então, irmãos, que Deus abençoe a vocês, né? Você, toda a sua família, toda a sua casa. Que o Senhor Jesus venha derramar bênçãos sobre a sua família, sobre a sua casa, né? Sobre a sua descendência. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. É assim que eu te oro e te agradeço, meu Deus. E obrigado por essa rica oportunidade de estar aqui falando da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus.